Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais do que bem-vindos ao nosso quarto vídeo aqui sobre o nosso trabalho de filosofia, tratando de filosofia da ciência, nesse caso. Nós vamos aqui realizar agora, junto com meu amigo Natan. Quer falar alguma coisa, Natan? Tirando oi, e espero que gostem da nossa análise dos personagens. É como o Natan disse, esse vídeo vai ser endereçado a fazer uma análise do enredo, nesse caso, da influência dos personagens com o enredo em geral da história, o que exatamente eles influenciam, o que eles são na história, para que a história seja compreendida e que possamos realmente desvendar a importância desses personagens e o que levam a, ao final do livro, o que faz Bentinho se tornar Dom Casmurro. Mas enfim, inicialmente, como todo livro tem sua personagem principal, ou pelo menos a maioria deles, vamos começar por Bentinho. Bentinho, o garoto que, desde o seu nascimento, que era prometido a ser padre caso sobrevivesse, né? Nesse caso, ele sobreviveu, ele, desde de pequeno, ele foi dirigido a ser padre, ele se interessava por ser padre, recebia cursos de aulas de latim, entre muitas outras coisas. Porém, com a chegada da adolescência, ele é um exemplo de filho, obedecia a mãe em todas as formas, agradava ela, mas ao chegar à adolescência, ele começou a se apaixonar por Capitu, ele começou a se interessar mais por ela, mais do que amiga, né? Chegou ao ponto de eles se beijarem, mas enfim, a partir desse momento ele pensou que ele não gostaria de ser mais padre. O desejo dele o sonho dele era falso, era uma mentira, mas algo implantado pela mãe dele, a Dona Glória. E a partir daí que nossa história começa a se desenrolar e vemos o que tornou Bentinho Dom Casmurro. E falando em Dona Glória, a Dona Glória tem um grande papel na formação da personagem de Bentinho, mostrando que como um papel de matriarca da família, aquela que manda, desmanda, aquela que sabe o que é certo, o que é errado, sabe que é certo de cumprir uma promessa feita a Deus, sabe que é certo que ele deve ir ao seminário e se tornar padre, certo? Mas enfim, de fato ele não acaba gostando disso de qualquer forma, mas ela é o punho forte, digamos assim, da família que mantém todos na linha e mantém o alto padrão da família, certo? Porque hoje já se viu um garoto que não sonha em ser padre do alto escalão da sociedade, do clero, né? Impossível, tem que ter alguém para colocar essas pessoas no lugar. Isso representa muito a sociedade da época, né? Mas enfim, continuando comentando sobre o, a, as pessoas que conviviam no principal ambiente da história inicial de Dom Casmurro, vou falar sobre o tio Cosme, que de fato não era um personagem lá tão importante para a história, né? Ele não era contra nem a favor de ser um, um contra o Bentinho e no se formar para padre, ir ao seminário. Ele era advogado, ele vivia de favor, ele era. Basicamente, ele não tinha tanta influência assim quanto alguns outros personagens na história, certo? Então, ele simplesmente está lá morando na casa da família e está ao redor de Bentinho, digamos que mais próximo, né? E continuando a nossa análise de personagens que de fato não mostram tanta importância assim na história, nós temos o pai de Bentinho, o falecido pai de Bentinho, Pedro de Albuquerque Santiago, que por a história ser montada em volta da visão de Bentinho à sua idade avançada, já aos 60 anos por aí, ele conta a visão dele. Porém, a mãe dele, durante a infância dele, ou durante toda a vida dele, não comentou muito sobre o pai dele, o que o pai dele achava sobre ele, como seu pai era exatamente, não explicava com tantos detalhes quanto ele gostaria, mas de fato ele não influenciou nada na história e não teve um comentário relevante que isso possa ser fazer em relação a ele. Mas o próximo personagem, a prima Justina, teve até que uma pequena influência em questão de levar
Bentinho a não seguir a carreira eclesiástica, né? O Bentinho tentando convencer a sua mãe de não seguir a carreira eclesiástica, foi pedir ajuda pro José Dias, que é um personagem que minha amiga Natan vai explicar depois. E depois que ele pediu ajuda para o José Dias, também ele pediu ajuda para sua prima, dona Justina, que ela, desde o começo, ele via que ela acreditava que Bentinho não tinha potencial a ser padre, ele não tinha as características necessárias, habilidades necessárias para que ele conseguisse virar padre ou algo do tipo, não tinha aptidão, melhor forma, né? E também foi um dos primeiros personagens que achava que Captura era uma menina dissimulada, que não sei porque Bentinho se envolvia com ela, que era muito estranha. Imagina uma menina tem próprios pensamentos, uma garota que não obedecesse muito a cultura daquela época. Mas, enfim, ela teve um papel em questão de influência do Bentinho de não querer, de aumentar seu desejo de não querer ir ao seminário. E nesse mesmo raciocínio, como eu já comentei, José Dias, né? Agora eu vou passar a minha palavra para o meu amigo Natan, que ele vai comentar sobre o José Dias e a importância dele nessa família e nesse enredo, né, Natan? Então, dando continuação, como você disse, eu vou falar de José Dias, porque ele foi um grande agregado, pois ele era divertido, alegre, gentil. Ele conseguia ser muito comunicativo e agradava bastante Dona Glória, todos da casa. E com o passar do tempo, passou a fazer parte da família, sendo ouvido pela velha senhora. Não apenas cuidava de Bentinho, como o protegia de forma paternal. Fora da casa também temos Sr. Pádua e Dona Fortunata, pais de Capitu. E não sei muito o que falar deles, porém jamais se opuseram à amizade de Capitu e Bentinho. Bem, temos também Escobar, amigo de Bentinho, seminarista. Ele foi colega do seminário de Bentinho e também não tinha vocação para ser sacerdócio. Gostava de matemática e do comércio. Quando saiu do seminário, conseguiu dinheiro emprestado de Dona Glória para começar seu próprio negócio. Casou com Sancha, que foi melhor amiga de Capitu. E, por fim, temos o filho de Capitu e Bentinho, que foi Ezequiel, que com o nascimento dele, temos a origem da superstição, poderia dizer, que se Capitu traiu ou não, dando De, todo o início da história. de fato, o filho do Bentinho foi o estopim para ele se tornar Dom Casmurro, né? Mas eles se pareciam muito com o melhor amigo dele. De fato, ele que diz, né? Ele foi um advogado, né? Mas falando sobre José Dias, o Natan, Sim. eu acho um personagem muito divertido, na minha opinião, um personagem que ele, a princípio, ele fala ser médico, mas na verdade ele não é. Ele tem, digamos que uma lábia muito interessante envolvendo a política, o poder de persuasão. Ele gostava de usar os superlativos, que fala que enaltecia a língua, as ideias, algo do tipo. Foi um personagem bem interessante que agregou muitas das ideias que o Bentinho tinha, etc. Eu gosto muito dele. Enfim. Esse é um personagem bem importante, porque foi um dos primeiros que viu esse amor que Bentinho e Capitu tinham. É, ainda bem que ele percebeu isso e tentou correr atrás, né? Mas enfim, querendo ou não, ele queria que o menino se tornasse padre, mas ele mesmo assim tentou ajudar ele a não se tornar. Mas no final, bem, contando agora a história de formação de Dom Casmurro, após ele entrar no, no seminário, formação de padre, ele acabou saindo de lá por causa que ele realmente não queria. O padre Cabral, outro personagem que também ensinou muito Bentinho durante a sua infância, ajudou ele a sair do seminário e fazer com que a mãe de Bentinho cumprisse a sua promessa sem que Bentinho estivesse lá. O porquê, como ela fez isso, vocês vão descobrir lendo, né? Mas enfim, após isso, o Bentinho foi se formando para advogado, começou a ter sua dependência, até o nome dele mudou, Bento, né? Bento Santiago, se eu não me engano, se eu não me lembro, né? E ele conseguiu se casar com a Capitu também mudou muito de perspectiva, ele tinha
de personalidade, uma personagem muito forte, né? Durante o tempo que ela ficou afastada de Bentinho, ela se tornou mais próxima de Dona Glória também, sua futura sogra, e no fim Bentinho e Catu acabaram se casando. Mas, porém, vocês me perguntam, como será que de Bentinho se passou para Bento Santiago, depois se tornou Dom Casmurro? Bem como meu amigo falou, a partir do momento que essa relação entre Capitu e Bentinho gerou um filho e essa relação começou a ficar um pouco mais possessiva, o amigo dele morreu, ele começou a perceber que o seu filho não parecia quase nada com ele, tinha uns traços, né? A tristeza da mulher dele quando o José Dias morreu. Então ele ficou meio, digamos assim, esse sentimento de ruminação, de ciúmes, de desconfiança começou a, digamos, quebrar a família dele ao meio, ó, chegando ao ponto de ele ficar morando sozinho na Europa e de se tornar um velho que fica resmungando aos 60 anos na, na comunidade local onde ele mora. Então, basicamente, esse é o processo de desenvolvimento do Bentinho se tornar Dom Casmurro. É bem interessante. Vocês, apesar de saberem agora mais ou menos o final da história, mas o conteúdo dessa transição de personalidades é muito interessante. Mas enfim, você gosta de comentar mais uma coisa, Nathan? Olha, eu acho que só, tirando que vocês vão perceber bastante um ar de mistério na Capitu. Principalmente quando eles vão se casar. Quando a Capitu se casa com o Bentinho. De fato, por ser uma história construída baseada na visão de Bentinho, talvez ele percebesse que ela é uma pessoa de uma personalidade mais forte ou estranha, mas enfim, vejamos, vamos ver se vocês vão encontrar essa parte misteriosa de Capitu, né, Nathan? Gente, Bem, obrigado por assistirem esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram comentar alguma coisa sobre a análise do livro, coisas que a gente tem esquecido, a relação entre a evolução das personagens no livro, em relação à importância delas na história. Caso a gente tenha falado algo de errado, por favor, comentem. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, dêem um like. Também siga a gente no Instagram, que está ali na tela, que lá nós fazemos posts comentando o desenvolvimento desse texto, o desenvolvimento desse vídeo, das nossas ideias, explicando mais pontos que a gente não explica aqui ou facilitando a explicação também mais do que aqui. Mas enfim, obrigado, pessoal.